Olá, no nosso quinto encontro, a gente vai falar sobre as causas do excesso de peso na infância. A gente, desde o começo, tem dito, não é, que a obesidade é uma doença complexa, né, e ela é um conjunto de fatores genéticos, ambientais e comportamentais. Então, nesse bate-papo de hoje, a gente vai entender um pouquinho quem são, né? Quais são os fatores de risco, quais são as barreiras e como a gente pode lidar com as muitas causas da obesidade aí depois na intervenção. O fato é que a obesidade, ela precisa ser prevenida. Então, ela pode ser prevenida nesses 4 espaços aí que a gente está colocando nessa figura, que é começando com a pessoa, né, ferramentando, instrumentalizando a pessoa para suas escolhas, para suas tomadas de decisão. A família como primeiro sujeito educativo dessa criança, é onde tudo começa, as boas práticas, a cultura alimentar. A sociedade como proteção dessa criança e a governança, ou seja, né, quem pode, em última instância, por meio de leis e de práticas, proteger essa criança. Então, a ideia é a gente passar por essas 4 dimensões do nosso bate-papo de hoje, falando aí um pouquinho de facilitadores e barreiras para que isso aconteça. Então, do ponto de vista da pessoa, né, quais são as causas, né, quais são as barreiras que a gente chama aqui, que podem levar uma criança a ter um excesso de peso. Então, a gente já comentou isso lá na frente, né, quando a gente falou de epidemiologia, é o consumo elevado de ultraprocessados. Ultraprocessados são alimentos que passaram por um número grande de processos na sua produção, de forma que eles foram perdendo características nutricionais saudáveis e adicionando outras substâncias como sal, açúcar, gorduras, para aumentar a palatabilidade e o tempo de validade desse alimento, eles perderam a sua natureza. Então, é por isso que a gente chama de ultraprocessados, e hoje vem se evitando, inclusive, o termo alimento, são produtos ultraprocessados, produtos alimentícios. Então, já está muito bem estabelecida a associação de obesidade com o consumo elevado desses ultraprocessados, as bebidas açucaradas, guloseimas, bolachas recheadas, macarrão instantâneo, embutidos como salsicha, enfim. Então, esse é um aspecto bastante importante, esse consumo. A questão da inatividade física, que isso também já foi abordado, mas é importante dizer que essa mudança de comportamento, né, na verdade, as barreiras, existe um estilo de vida que está fortemente relacionado com a obesidade. Então, a inatividade física, o isolamento e solidão, né? Como a gente disse, essa criança ela vai se isolando e ela vai tendo como reforço, né, afetivo, inclusive a questão do alimento, a composição genética, né? Então, isso também foi dito, existe um componente genético que é responsável pela maior chance dessa criança se tornar obesa. As respostas metabólicas, então como a gente leva isso em consideração, não é? Então, cada indivíduo tem a sua resposta metabólica. E como a gente pode prevenir isso, né? Então, a prevenção, ela acontece instrumentalizando a pessoa para suas escolhas, né? Trazendo informações, refletindo sobre essas escolhas alimentares, promovendo a prática de atividade física de forma lúdica e de forma prazerosa, né, incluindo aí a questão da socialização, né, dos grupos de pertença, não é? O acompanhamento de saúde, né, então esse monitoramento da saúde, a vigilância nutricional que nós comentávamos
que é extremamente importante, e está aí sempre a questão de pertencer a um grupo, né? Nós somos seres sociais, e a questão de estar participando, de estar presente em grupos, isso previne a obesidade. Agora falando um pouco, né, da esfera da saúde, né, da família, como promoção e prevenção da obesidade, né, promoção da saúde e prevenção da obesidade. Então, como barreira, a gente tem os estilos parentais, que são aqueles estilos que são mais permissivos, então eles deixam que a criança decida o que ela vai comer, sendo que é função do adulto fazer a escolha dos alimentos que entram na sua casa, né? Então, quando a criança é ela quem define o cardápio, então a gente chama isso de estilo parental permissivo, ou ao contrário, quando é um estilo parental negligente, que não responde às necessidades da criança, necessidades inclusive de contorno. Então é o adulto que responde pela qualidade do alimento que entra no seu domicílio, mas a quantidade do alimento quem controla é a criança. Então é preciso a gente trabalhar com essa questão dos estilos parentais, não é? Já conversamos aqui a questão da invisibilidade, alguns padrões culturais da criança com excesso de peso ser igual a uma criança saudável, então aqui tem uma questão de padrões familiares e culturais, né, que precisa ser discutido. Há também a perda da identidade alimentar e do comer em família, então muitas famílias, principalmente aquelas que estão aí com as mulheres no mercado de trabalho, elas acabam fazendo substituições de refeições prontas por a refeição aquela que fala com a cultura da família dela, né? E também o comer em família, que é super importante a criança ter referência, ter modelo na hora da refeição, né? Então os pais estarem presentes e participando dos momentos da refeição. Além, obviamente, de um grande tempo, de um grande gasto de horas na frente das telas. O uso de telas está associado à prevalência elevada de obesidade. Então, todas essas barreiras, elas podem ser convertidas em formas de prevenção da obesidade. Então, à medida de que eu tenho uma perda da identidade alimentar, a prevenção é resgatar a cozinha e o comer em família, né? Então, resgatar o cozinhar em família, o cozinhar e preparar receitas da família, favorecer escolhas alimentares, então que o tema das escolhas alimentares seja um tema de conversa em família, favorecer o equilíbrio da autonomia e o controle parental, ou seja, é preciso dar autonomia para a criança, é preciso que a criança decida o quanto ela vai comer, mas é preciso que os pais e responsáveis sejam eles quem ditam a lista de compras, né? Quem ditam o que vai ser comprado na feira, o que vai ser comprado no supermercado e, obviamente, manter aí o monitoramento adequado da saúde com a vigilância, levando as crianças e os adolescentes, aí acompanhando os adolescentes em seu cuidado com a sua saúde. Quando a gente fala de sociedade, a gente então vai abrindo, né? Vai abrindo os espaços onde essa prevenção e essa barreira vão acontecendo, né? Entendendo que hoje as cidades, elas não favorecem, né, ao uso de bicicletas, ao uso de um deslocamento ativo, né? É importante pensar nas cidades nesse sentido, né? O quanto a minha cidade, ela promove ou ela é uma barreira para o deslocamento ativo das minhas crianças, né? Outro aspecto, o quanto que minha sociedade está atenta ao que acontece com as crianças, qual é o estado nutricional das minhas crianças, isso tanto nos serviços de saúde como de educação, né?
a minha sociedade, ela está discutindo, né, a minha comunidade, ela está discutindo a obesidade infantil, ela está discutindo a qualidade da alimentação das crianças da cidade. Então, a desinformação e a baixa escolaridade, né, dos cuidadores, isso é um fator que pode levar a prevalências de obesidade elevadas. E a perda das tradições alimentares, ou seja, cidades muitas vezes de tradição rural e perdem aí as suas tradições alimentares, e com esse consumo, com essa oferta elevada de produtos alimentícios ultraprocessados, em detrimento de oferta de alimentos produzidos muitas vezes na própria comunidade. E como a gente pode prevenir, né? Quais são, aqui a gente está falando das barreiras, mas também está falando de como que a sociedade pode se mover, né? Então, existem programas, como, por exemplo, o programa Saúde na Escola, que traz os elementos da saúde dentro dos equipamentos de educação, as práticas de educação alimentar e nutricional nas escolas, as hortas urbanas e pedagógicas, a associação de pais e mestres, ou seja, vamos falar sobre a saúde dos nossos filhos dentro da escola, e o uso de espaços públicos para o lazer, ou seja, quanto que a gente está se apropriando dos equipamentos públicos, praças, parques, academias da saúde, enfim, quanto que a gente está se apropriando dos espaços públicos para prevenir a obesidade e ser uma sociedade mais ativa. E quando a gente vai falar de governança, aí a gente vai falar diretamente dos nossos políticos, os nossos gestores, né? E aqui vai aumentando cada vez mais a complexidade da obesidade. Aqui que a gente vai entendendo que não se trata de escolhas individuais, muito longe disso, né? Na governança, e é por meio de leis e de execução de políticas que a gente sabe como o uso do solo está sendo feito, qual é a quantidade de agrotóxicos que esses alimentos estão recebendo, quais são os subsídios, ou seja, o quanto que o governo apoia a produção de alimentos que causam doença e quanto ele não apoia a produção, por exemplo, da agricultura familiar urbana. O quanto os nossos gestores e governo estão oferecendo um rótulo para os consumidores que traz a informação de forma clara e que, portanto, empodera a população de fazer as suas escolhas, ou o quanto ele não se envolve com isso, não é? O quanto ele permite ou não a publicidade direcionada à criança, mais especificamente a alimentos que causam doença e obesidade, não é? A distribuição de renda. A gente sabe que hoje a obesidade ela está mais prevalente nas classes socioeconômicas menos favorecidas, né? Como está a inserção da mulher na sua dupla jornada de trabalho, aqui a gente está falando de gênero, é aquela mãe que tem que trabalhar e chegar em casa e fazer a comida, né? Então, como é que fica esse cozinhar se a mãe está na dupla jornada? E ainda a gente tem que falar da distribuição dos alimentos na cidade, que são os desertos e pântanos alimentares. Os desertos são aqueles espaços no território onde não há a oferta de alimentos in natura, e os pântanos alimentares é quando os comércios que existem no território, eles vendem preferencialmente alimentos os produtos alimentícios ultraprocessados, né? Então, pouca oferta de alimentos in natura, com um preço muitas vezes mais alto, e, em contrapartida, uma oferta maior de ultraprocessados. Então, isso são aspectos que estão diretamente ligados à governança, à decisão política, e que muitas vezes são influenciadas por interesses econômicos. E como a gente previne isso, né? Como que é? Então, assim, é importante que a sociedade como um todo tenha clareza do que está consumindo, então é preciso que se adeque os rótulos para a compreensão da população de uma forma geral, que exista leis de regulamentação de propaganda. A propaganda infantil ela já é proibida, ela precisa ser efetivamente executada, essa proibição, não é? Que a gente possa aproximar
essa cadeia curta da agricultura familiar, que a gente possa favorecer e acessar esses alimentos direto dessa agricultura, que a gente tenha uma política de taxação de produtos alimentícios que causam doenças, não é? E também políticas que favoreçam o uso de espaços urbanos, e aqui a gente está falando especificamente de espaços seguros, a gente está aqui falando de segurança pública, né? Como que a gente pode permitir que nossas crianças andem na rua, brinquem livremente com a situação de segurança pública que vivemos, né? Então, percebam que é um aspecto bastante complexo. E aí, esse desenho mostra que a obesidade infantil, ela é multifacetada, ela é sistêmica. Daí que não é possível se prevenir sem a gente trabalhar com todos os atores envolvidos, como foi dito na primeira aula, né? É preciso que todos os atores estejam trabalhando de forma sinérgica e conjunta. E aqui é só para dizer que esse conceito, muitas vezes, ele, que é um conceito que quem trabalha com nutrição, ele é relativamente simples, para as famílias isso precisa ser esclarecido, né? Então, vocês vejam que o abacaxi é o produto in natura, o abacaxi em calda já é um produto processado e com um teor de açúcar já mais elevado, e percebam que esse é um suco de pozinho, que as famílias muitas vezes usam, achando que vem do abacaxi, que é um derivado do abacaxi, que contém as vitaminas do abacaxi, mas isso de abacaxi não tem nada, não é? Então, esse entendimento é importante que as famílias compreendam, né? Então, aqui é a mesma coisa, o milho, aqui você tem um milho enlatado com um teor de sódio muito elevado, e aqui você tem o salgadinho de milho, que de milho ele não tem nada. A mesma coisa acontecendo com peixe, o enlatado de peixe e o óleo, e a questão do empanado aqui com a gordura hidrogenada de péssima qualidade. Então, é importante que esse conceito da alimentação ela passe, porque isso fala diretamente com a indústria de alimento, isso fala diretamente com a produção de obesidade na nossa sociedade. Bom, nesse encontro, eu tentei passar para vocês o quão complexo é a etiologia da obesidade infantil, e que ela não é um aspecto que fica somente na dimensão da pessoa, do indivíduo. A multifatoriedade da obesidade passa diretamente pela forma como nós estamos produzindo o nosso alimento, como nós estamos, os nossos estilos de vida, né, tanto na atividade, como do ponto de vista de saúde mental, e o quão complexo então, esse cenário aí da gênese da obesidade infantil. Ok? Até lá!